Hoje, nesse espaço das 10 horas, vamos falar sobre os trabalhos gerais e a troca de gestão da Secretaria de Trânsito e Transportes, o CETERB. Mas, em especial, sobre a nova tarifa de ônibus a partir de 10 de dezembro e que o valor terá diferenciação para a tarifa embarcada. Quem está conosco é o secretário municipal de Trânsito e Transporte, Éder Boron. Éder, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN, Éder. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente, dessa vez migrando para uma nova área para a gente tratar um pouco do assunto de trânsito e transporte da nossa cidade. E como é que está sendo essa troca de gestão, Éder, para você principalmente, e ao mesmo tempo também envolvendo o nosso CETERB, né, tendo agora um novo secretário? Bom, a gente já conversou sobre isso aqui em outras oportunidades, né, mas eu sou um servidor público já de 21 anos de casa, né, de município. Ao longo da minha vida pública, eu acabei desenvolvendo a minha parte profissional para a área da administração pública, para a área da gestão pública. Então, independente da área que a gente acabe atuando, o administrador público, ele foca realmente na parte administrativa, na parte de gestão orçamentária, financeira, funcional e de realmente a administração das demandas que cada área apresenta. Então, a gente acaba se vinculando mais na parte administrativa e tendo a contribuição dos servidores de cada área, que são os técnicos de cada situação. Então, assim como eu estava no meio ambiente e tinha uma tecnicidade muito grande dos servidores concursados que tinham lá, agora na área do trânsito e transportes também conto com toda a equipe do CETERB, a guarda de trânsito, a equipe administrativa, os fiscais de serviços públicos, toda aquela equipe que em conjunto faz um excelente trabalho em prol da nossa sociedade, que tenha tecnicidade suficiente. A nós, gestores, cabe então fazer toda essa gestão, essa administração, para que a gente possa entregar a melhor prestação de serviço possível à comunidade, à sociedade, que é o que tanto ela preza e precisa. Vamos falar do transporte coletivo. Blumenau, pela primeira vez, passará a contar com tarifas diferenciadas para o transporte coletivo, novos valores já confirmados, R$ 4,28 para quem passar com o cartão e R$ 4,30, no caso aqui, com o dinheiro embarcado. Atualmente, R$ 4,20 é o preço único. E pela primeira vez, então, Blumenau adotando esse sistema e já a partir do dia 10 de dezembro, a oficialização desses valores? Isso mesmo. Então, bom, vamos lá, Denise. Sempre tratar de tarifa de transporte coletivo é um assunto muito delicado e que a gente precisa tratar com parcimônia, com tranquilidade, para que a sociedade ali fora entenda esse circuito e a importância de um sistema de transporte coletivo. Nós já passamos, todos sabem, há 4 anos atrás, um colapso geral no sistema de transporte coletivo. Foi um momento muito tenso e muito ruim para toda a nossa sociedade. Uma situação até então inacreditável que pudesse acontecer, mas veio acontecer. Blumenau foi uma das cidades, única das cidades do país que teve um colapso desse no transporte, e a gente aprendeu com a situação, conseguimos vencer a situação. Hoje nós temos um contrato de concessão do transporte urbano de passageiros, modelo para o país. O primeiro contrato de concessão analisado pelo Tribunal de Contas, com toda a segurança possível. Temos a frota mais nova de todo o país, em torno de 1 ano e meio, na média, de uso dos ônibus, com sistema de bilhetagem eletrônica, com 6 terminais urbanos sendo entregues mais 2. Então, tudo isso a gente precisa manter. Para manter isso, é preciso ter uma tarifa justa e com modicidade, que faça a remuneração do sistema e, ao mesmo tempo, seja justa o suficiente ao usuário e que traga credibilidade para que a gente consiga cada vez mais trazer usuários para o sistema de transporte, que é o que, no fim, gera a manutenção da tarifa ou até mesmo a sua diminuição. Eu assumi o CETERB na segunda-feira. Na quarta-feira já veio a publicação da agência reguladora, a AGIR, da nova tarifa prevendo o reajuste tarifário anual, a nova tarifa para o próximo ano, que foi fixada no valor de R$ 4,30. E quando foi feito o novo contrato de concessão, o município adotou o sistema regulatório. Até então, as tarifas eram fixadas pela Prefeitura Municipal num sistema mais político de decisão contratual entre
a concessionária que era contratada e a Prefeitura Municipal. A partir do novo contrato, e de forma muito bem feita, o contrato de concessão passa por uma agência de regulação. Um órgão totalmente isento, legítimo, que faz uma análise sem qualquer privilégio a qualquer das partes, privilegiando, pelo contrário, sempre o usuário. A Agir faz essa contabilização, existe uma fórmula técnica, matemática, para se chegar ao valor justo da tarifa, e esse valor foi apurado pela Agir, então, no valor da chamada tarifa técnica de R$ 4,28. Eu tenho aqui, inclusive, até deixa eu interromper um minutinho, só para o ouvinte poder lembrar dessa informação, que também aqui teve, né, o destaque na Rádio CBN. Os estudos iniciais da Agir apontavam que a tarifa técnica calculada pela agência seria de R$ 4,33, com arredondamento ficando para R$ 4,35. Mas agora temos esses números para baixo, então, né? Então é até importante colocar também o que aconteceu no meio tempo de tudo isso aí para poder chegar, então, a esses novos valores. Exato. Então, vamos lá. A fixação da tarifa foi em 4,28. Com o arredondamento previsto em contrato, 4,30. E foi isso que foi publicado na quarta-feira. Ao sermos comunicados na quarta-feira, a equipe técnica do CETERB logo se reuniu, ainda na quarta, e nos posicionou, tanto a mim quanto ao prefeito municipal, dizendo: olha, prefeito, nos últimos 12 meses, nós realizamos uma série de ajustes operacionais, otimização de linhas, otimização de serviços, diminuição de quilometragem, e isso deveria resultar no impacto na tarifa. Então, ainda na quarta-feira, a gente fez um pedido de esclarecimentos à Agir, solicitando se realmente esses ajustes operacionais haviam sido impactados no cálculo da nova tarifa. Aonde, na terça-feira agora, a Agir nos respondeu dizendo que, se não tivessem sido feitos todos os ajustes operacionais pela equipe do CETERB, que resultou numa diminuição de mais ou menos 300 mil quilômetros mês no cálculo do sistema de transporte coletivo, essa tarifa teria sido fixada em R$ 4,35. Então, com essa conclusão, a gente identificou que todos os trabalhos feitos ao longo desse ano realmente geraram uma redução da tarifa de 5 centavos. Mas ainda assim, Denise, a aplicação da tarifa técnica seria de 4,30 pela definição da Agir. Então, no dia de ontem, o prefeito municipal, Mário Hildenbrand, acatou a sugestão do CETERB de encaminhar um projeto de lei para a Câmara Municipal para a gente fazer a diferenciação das tarifas. Termos a tarifa técnica, chamada tarifa normal, e criarmos a tarifa embarcada. Para que a gente levasse ainda mais 2 centavos de redução a 70% dos usuários do transporte coletivo que hoje usam o cartão, que tem o pagamento antecipado dos seus créditos. Isso, no dia de ontem, foi levado o projeto de lei à Câmara Municipal, apenas para a criação da modalidade da tarifa embarcada, sem discussão de valores. A maioria dos vereadores entenderam a situação, aprovaram o projeto de lei para a criação da modalidade da tarifa embarcada, e a partir então de sábado, a Blumob fará a publicação das 2 novas tarifas, a tarifa normal técnica de R$ 4,28 para quem tem o cartão, e a tarifa embarcada para quem compra o seu crédito diretamente no ônibus, no valor de R$ 4,30. A partir de sábado, Éder, para o nosso ouvinte poder pontuar bem a data exata, este sábado? Então, aí por contrato, é necessário fazer a publicação, que será feita então o primeiro dia a partir de sábado, e aí contabilizando de sábado, 10 dias, a partir de 10 dias de sábado será começar o início da cobrança das 2 novas tarifas. O nosso ouvinte aqui, José Carlos, ele coloca o seguinte: a filha dele foi tentar abastecer o seu cartão de passe, né? E ela não conseguiu colocar esse valor já, no caso aí, custando aqui os R$ 4,20, que é o valor atual. Já é algum empecilho relacionado à nova tarifa ou não tem nada a ver, nenhuma relação? Não deve ter algum problema técnico. A nova tarifa só pode ser cobrada 10 dias após sábado, que deve dar dia 10 de dezembro. Então não teve essa relação, no caso desse ouvinte aqui, o José Carlos, com a filha dele? Não. É importante até entrar em contato com a Blumob para ver se aconteceu alguma situação, mas não pode ser cobrado tarifa
nesse momento ainda, a tarifa maior do que R$ 4,20. Éder, hoje, quantos passageiros utilizam transporte coletivo? O cálculo, não sei se ele é feito diário, semanal ou mensal. Como é que hoje é a realidade do transporte coletivo na nossa cidade? Excelente pergunta, Denise, porque às vezes as pessoas não têm noção do tamanho e da grandiosidade do transporte coletivo de Blumenau. Nós temos hoje aproximadamente 100 mil usuários dia, rodamos 49 mil quilômetros dia, contabilizando os 238 veículos que estão à disposição. Realizamos praticamente 3.600 viagens todo dia. Isso dá para ir e voltar do Rio de Janeiro 25 vezes, todos os dias. O último cálculo é de aproximadamente 1.800.000 usuários mês. Então, essa foi toda a nossa briga, o nosso trabalho administrativo, Denise. Imagine que a tarifa poderia ser R$ 4,35. No cálculo tarifário, pelos ajustes feitos pelo CETERB, ela reduziu 5 centavos. E ainda assim, no dia de ontem, a gente conseguiu aprovar uma nova espécie de tarifa embarcada, que teve a redução de mais 2 centavos, para quem compra no cartão. Uhum. Nós estamos falando aqui de 7 centavos. 7 centavos, por exemplo, para o empresário, para o empregador, que tem dezenas, centenas de funcionários, que paga o vale transporte para os seus funcionários, você calcula 7 centavos por dia, ida e volta, são 14 centavos. Multiplica isso pelo número de funcionários, multiplica isso pelos dias do mês, multiplica isso pelos dias do ano. No final do ano, na contabilização, por exemplo, de uma empresa, é muita diferença. Então, por isso que o CETERB, o órgão público, nós, enquanto município, o prefeito municipal, a gente brigou centavo por centavo para que o usuário tivesse o menor custo possível, pagasse uma tarifa justa, módica, que representasse o real valor devido ao sistema, mas que não pagasse nada mais por isso, né? Facilitando a vida de todo mundo, gerando mais economia para cada um, para as economias familiares, para as economias das empresas, e realmente representasse a justiça da tarifa. Hoje, o que o transporte coletivo ele tem de atrativos para o seu cliente, o usuário, o passageiro, para que ele deixe o carro em casa e vá de ônibus? Bom, Denise, o transporte coletivo, e podemos tratar não só de transporte coletivo, mas o transporte alternativo, ele vem muito da conscientização popular. Né? O cidadão, nós enquanto cidadãos, enquanto sociedade, a gente precisa se conscientizar que se realmente a gente quer uma mobilidade urbana, se a gente quer uma cidade com maior mobilidade possível, a gente precisa usar os transportes alternativos, dentre eles o coletivo. Como eu falei inicialmente, hoje a frota do transporte coletivo de Blumenau é uma das mais modernas do país, a mais nova em idade, com certeza absoluta, em média 1 ano e meio de uso desses ônibus. Hoje nós temos corredores de ônibus, a gente tem sistema de bilhetagem, Wi-Fi nos ônibus, o app, a credibilidade do sistema em relação aos horários. É verdade que existem algumas falhas em horários, mas a sua grande maioria a gente consegue manter os horários do ônibus, o uso do cartão, o cartão agora, o cartão do idoso, essa diferença que vai ser feita agora em tarifa técnica, tarifa normal e tarifa embarcada também vem para contribuir. 6 terminais de ônibus, sendo que 2 novos serão entregues, um agora logo no final desse ano, início do ano que vem, outro em março ou abril, que é o Terminal Norte, na Itupava Central, e o Terminal da Água Verde, um sistema de integração. Então, tudo isso leva uma credibilidade do sistema que, para aqueles que decidem usar o transporte coletivo, é uma ótima alternativa. É óbvio que o que mais se prega pelo usuário é o preço da tarifa. Mas a gente tem que lembrar que no preço da tarifa há uma série de situações que precisam ser consideradas. E o maior vilão desse incremento de 8 centavos na tarifa, nesse momento, Denise, foi o preço dos combustíveis. E aí é algo que foge do nosso controle. Né? A Petrobras, o governo federal, infelizmente, de setembro a outubro, anunciou somente no diesel 6 aumentos consecutivos. Em torno de 7% a 8% acumulado aumentou o valor do diesel. E aí isso não é só o transporte coletivo, a tarifa do transporte coletivo que sofre.
é a tarifa do Uber, é a tarifa do táxi, é a tarifa de todos os outros meios alternativos. É nós, enquanto consumidores de combustíveis, que colocamos combustível no nosso veículo próprio, que chegamos nas bombas, também sentimos esse incremento. E na tarifa do transporte coletivo não seria diferente. Então, tudo isso é feito uma série de considerações, um cálculo matemático dos insumos, né? Mas, ainda assim, o INPC do ano foi de 2,55%. E esse incremento, esse reajuste na tarifa chegou a 1,90%. Não alcançou nem o INPC. Isso tudo para justificar, Denise, que a gente tem que cuidar para evitar novos colapsos. A gente sabe que o cidadão não gosta do reajuste, mas é preciso manter um sistema equilibrado, com credibilidade, para que a gente possa continuar tendo um transporte de qualidade na cidade de Blumenau. A nossa ouvinte aqui, a Salete, através do WhatsApp da Rádio CBN, o 99115-4685, está atenta a essa entrevista e ela coloca o seguinte: a Blumob só é melhor que a Glória, ela cita aqui a antiga empresa Glória, para quem não usa o transporte coletivo. Ela diz que falta respeito, falta educação, os ônibus também, principalmente a linha 10, o troncal 10 ali, parece também que é um ônibus velho, reformado. Então ela cita alguns pontos aqui que trazem, né, questionamento no que diz respeito ao transporte coletivo, e ela se coloca insatisfeita da atual forma envolvendo a qualidade dos ônibus. Ela pontua isso aqui, inclusive, aqui nessa participação, a nossa ouvinte Salete. Certo. É importante esses feedbacks, como o da Salete, e é importante também que a sociedade saiba que o CETERB é o poder concedente, é o órgão fiscalizador. Então, nós temos mais de 30 fiscais de serviços públicos que estão diariamente dentro dos terminais, estão dentro dos ônibus, fazendo essa fiscalização. Como agente fiscalizador, o CETERB aplica inúmeras multas administrativas mensalmente à Blumob por falhas na prestação do serviço. Então, é inconcebível, por exemplo, a falta de educação ou que o respeito ao usuário não seja prezado dentro dos veículos, na prestação do serviço. É importante que, pelas ouvidorias, o CETERB seja comunicado para que a gente possa fazer esse controle. Em relação aos ônibus, a frota é extremamente nova. A gente não tem notícias de que tem ônibus velhos ou que faltem manutenção que estejam rodando. Como eu falei, é a frota mais nova do país, com toda a certeza do mundo. Tem 238 novos ônibus rodando. O contrato de concessão tem pouco menos de 3 anos. Há 1 ano e meio, até 1 ano e meio atrás, 2 anos, toda a frota foi renovada. Então, é importante que cite, principalmente a placa do ônibus, qual é a linha que ele está fazendo, o horário, para a gente poder fiscalizar. E nesse clima especial de final de ano também, já tem ônibus circulando com decoração de Natal. Ontem já era percebido isso aqui na região central, ônibus passando já com a iluminação de Natal, para ser visto ainda mais e também contemplar aí as pessoas nesse clima de final de ano, né? Exato. Blumenau é uma cidade acolhedora, uma cidade que a gente tem que se orgulhar. O clima natalino nos faz muito bem. Eu acho que a gente está migrando, inclusive turisticamente, Denise, para um novo formato, um novo acolhimento dos nossos cidadãos e das pessoas que visitam Blumenau em momentos como no Natal e como na Páscoa, por exemplo. E os serviços públicos todos, não só o transporte coletivo, mas estão tentando se envolver e fazer um envolvimento maior com a comunidade. Tudo que a gente possa fazer para diminuir o clima de tensão, principalmente nesse final do ano, e criar um clima de cordialidade, de respeito entre todos os nossos cidadãos é importante. E que bom que os veículos do transporte coletivo estão fazendo isso, que eu tenho certeza que é uma forma de acolhimento ao usuário. Clima de tensão, por exemplo, poderia passar por uma nova paralisação no transporte coletivo. Há pouco tempo tivemos isso, bem no comecinho do dia. Foi injusto com tantos trabalhadores começar o dia às 4 horas da manhã, ir para o ponto de ônibus e não ver ali o ônibus passar, até uma insegurança para muitas pessoas, né? Não tenha a menor dúvida. Lembrando que isso é um contrato de trabalho entre os funcionários da Blumob e a empresa concessionária. Os funcionários têm o seu direito de pleitear as suas melhorias, as melhorias da categoria, mas é muito importante que isso seja feito com muito respeito, especialmente respeito ao usuário. Então, é um apelo público que eu faço aqui aos motoristas, cobradores, ao próprio sindicato da categoria, que sempre que vá discutir isso, claro,
com todo o direito que lhes cabe de discutir o incremento salarial, as suas melhorias que eles pleiteiam, mas pensem principalmente no usuário lá da ponta, que inclusive são seus parentes, são seus filhos, são suas esposas, são seus irmãos, que dependem do transporte coletivo. Quando se faz uma paralisação, 100 mil pessoas são prejudicadas. Nós temos 100 mil usuários dia. Se o ônibus ficar 1, 2, 3 horas paradas, a gente vai atingindo cada vez mais pessoas. Não só isso, prejudica a economia da cidade, prejudica a mobilidade urbana. Então, hoje existem formas de se fazer pleitear melhorias salariais, e eu tenho certeza que toda a categoria tem essa noção e vai saber trabalhar com cautela e manter a credibilidade do sistema, que é tão importante para toda a nossa cidade. Legal, muita sabedoria, Éder, para você também à frente do CETERB, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes aqui de Blumenau. Muito obrigado e um bom dia, tá? Eu que agradeço, Denise, a você, e um bom dia a todos os nossos ouvintes. Éder Boron, secretário municipal de Trânsito e Transportes, o CETERB, então Blumenau, passando a contar com tarifas diferenciadas pela primeira vez para o transporte coletivo. E o aumento vai entrar em vigor agora no dia 10 de dezembro. Novos valores a partir do dia 10 de dezembro apenas, R$ 4,28 para quem passar o cartão e R$ 4,30 embarcado para quem pagar realmente no dinheiro, mas só a partir do dia 10 de dezembro. Até lá permanece R$ 4,20, preço único aqui no nosso município, quando falamos no transporte coletivo.